like a Hellcat. Bom pessoal, estamos aqui com mais uma aula. Hoje o assunto é sistemas de equações de primeiro grau com duas incógnitas. Então, inicialmente, o que é um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas? É um sistema que ele possui aí duas equações. Essas duas equações, cada uma possui duas incógnitas envolvidas, tá? Em um mesmo problema matemático. Quando você resolve um sistema de equações, você vai achar um par ordenado. Isso quando esse sistema de equações ele é um sistema determinado, tá? E que nós vamos falar mais à frente sobre quando o sistema é determinado, indeterminado ou impossível. Então, quando você resolve o sistema, você encontra o que chamamos de pares ordenados, tá? Esses pares ordenados são dois valores, um que você vai colocar aqui na primeira coordenada e o outro aqui na segunda coordenada. Olha aqui, x primeira coordenada, y segunda. A primeira coordenada, b segunda. Você pode chamar de x e y, tá? Pode chamar de a e b, ou então em algum exemplo pode ter alguma situação que fala homem e mulher. Você pode representar a primeira coordenada por h e a segunda por m de mulher. Se tiver alguma outra situação que envolver, por exemplo, gato e cachorro, você pode chamar de G e de C. Então não tem problema. Inicialmente, o que você tem que aprender é como resolver o sistema e saber que sempre que você determina ele, você encontra um par ordenado, que é a solução desse sistema. É a solução que aí ela consegue resolver as duas equações ao mesmo tempo. Então, uma parte importante, a primordial inicialmente, é de você aprender a montar o sistema. Muitos alunos possuem a maior dificuldade para montar um sistema. Então, eu coloquei aqui dois exemplos, espero que possa ajudar, e aí vou estar aqui detalhando, explicando direitinho como é que você vai fazer para montar o sistema, tá? Então, o primeiro exemplo diz assim, ó, Maria tem em sua bolsa R$15,60 em moedas de 10 centavos e 25 centavos. Dado que o número de moedas de 25 centavos é o dobro do número de moedas de 10 centavos, o total de moedas é... Então, inicialmente, você tem que se preocupar em montar o sistema. Então, você sempre vai ter duas equações, tá? Então, a primeira equação diz o seguinte, ó, Maria tem em sua bolsa R$15,60 em moedas de 10 centavos e 25 centavos. Ele quer na questão que você encontre o total de moedas. Se você quer encontrar o total de moedas, significa que você tem que encontrar a quantidade de moedas de 10 centavos e quantidade de moedas de 25 centavos. Você não sabe, não é? Então vamos chamar aqui, ó, a quantidade de moedas de 10 centavos de x e a quantidade de moedas de 25 centavos de y. Então, o que nós sabemos? Que temos aí R$15,60 naquela bolsa, ou seja, a quantidade de moedas de 10 centavos, ó, a quantidade de moedas de 10 centavos, mais a quantidade ó, de moedas de 25, tentar fazer o 2 e o 5 aqui, ó, 25 centavos, no total formam o dinheiro total que a mulher tem na bolsa, que Maria tem na bolsa, tá? Então observe que aí você está montando a primeira equação do seu sistema. A quantidade de moedas de 10 centavos junto com a quantidade de moedas de 25 centavos dá o total do dinheiro que Maria tem no bolso. Então tem a primeira equação. E a segunda, ela diz assim, ó, dado que o número de moedas de 25 centavos é o dobro do número de moedas, ó, o dobro do número de moedas de 10 centavos. Então o que é que você sabe? Que a quantidade de moedas, vou fazer aqui a quantidade de moedas de 25 centavos, né, a quantidade y, ela é equivalente ao dobro de quantidade de moedas de quê?
de 10 centavos. Então assim você monta a segunda equação. E aí você escreve ela aqui embaixo, organizando aqui, tá? Vou deixar assim, ó, 2x igual a y. Então você tem aqui um sistema de equações de primeiro grau com duas incógnitas. Se você quiser melhorar isso, você passa o y para o lado esquerdo, tá? E aí você vai ter uma equação desse tipo aqui, ó, 2x, passou o y para a esquerda, ficou menos y, igual a 0. E aí, com um aprendizado mais à frente, você resolve o sistema por um dos métodos, que é também um outro assunto que eu vou fazer uma aula à parte. Já nesse outro exemplo aqui, ó, diz o seguinte, que em uma praça há 18 crianças andando de bicicleta ou skate. No total há 50 rodas girando pela praça. Quantas crianças andam de bicicleta e andam de skate? Então inicialmente aqui, ó, observe que nós estamos focados em aprender a montar o sistema. Então, ó, vamos à primeira equação. Nós sabemos que há 18 crianças andando de bicicleta ou skate, mas nós não sabemos o total aí de crianças, tá? Só o que ele diz é o seguinte, aqui no total há 50 rodas girando pela praça. 50 rodas girando pela praça. Então o que é que acontece? Você tem que ir em uma bicicleta, vou chamar aqui de B, nós temos duas rodas. E em um skate, nós temos 4 rodas. Então nós sabemos o que? Que existem crianças. Essas crianças, umas andam de bicicleta, outras andam de skate, tá? E ele aqui especifica, ó, quantas crianças andam de bicicleta e quantas crianças andam de skate. Então vou chamar de x a quantidade de crianças que andam de bicicleta e y a quantidade de crianças que andam de skate, tá? Então você já vai conseguir inicialmente montar o seu sistema. Então, ó, as crianças que andam de bicicleta mais a quantidade de crianças que andam de skate, concordo que totalizam as 18 crianças que andam aí na praça. Então já tem a primeira equação. E qual seria a segunda? A segunda é com base nisso aqui, ó. Sabemos que bicicletas são 2 rodas e skate são 4. Então o que é que acontece? No total nós temos 50 rodas. Então o que nós sabemos? Que a quantidade de crianças que andam de bicicleta, ou seja, com 2 rodas, mais a quantidade de crianças que andam de skate, ou seja, 4 rodas, dão um total de 50 rodas. Tá bom? Então assim nós conseguimos montar, ó, o nosso sistema, e aí agora basta resolvê-lo e achar o nosso par ordenado. Então, ó, voltando aqui, o total de crianças, se você não ainda tiver meio na dúvida, tá? Você volta o vídeo, dá uma olhadinha direito no que eu falei. Então, ó, existem crianças que andam de bicicleta e que andam de skate, foram especificadas aqui, totalizando um total de 18 crianças. As crianças que andam de bicicleta estão movimentando cada uma delas 2 rodas, porque está de bicicleta. E as crianças de skate estão movimentando aqui 4 rodas cada uma. Então dá um total aqui de 50 rodas. Beleza? Então fica esperto e vamos para o próximo vídeo.